Eu me coloco no lugar do aluno. Eu quero dar a aula que eu gostaria de ter. E se eu imaginar que eu tô chato, que eu não tô sendo. Eu falo assim, eu não queria ter essa aula, por que que eu vou dar? Né? Eu não queria ser, eu não queria oferecer, ter que alguém me desse uma aula, enfim, né, Maçante. maçante, então eu não vou fazer isso. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Todes é meus ouves. Se discordar de mim, você tem duas opções, tá? Pensar mais e deixar de ser burro ou concordar. Paz! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um Pod Paz. Hoje nós estamos aqui com o Aldo, ele vai se apresentar e vai ser um Pod Paz muito interessante, com muito conhecimento. Eu não devo entender metade do que vai acontecer aqui. Fala aí, Aldão. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui. Eu, apesar de escrever, né, quando eu falo que não tenho palavras para explicar o sentimento, é porque é verdadeiro, é genuíno. A gente fica caçando o que dizer para ser bacana, então eu sou muito agradecido, né, por estar aqui, poder falar dos meus livros, né, falar de uma paixão. E é sempre gostoso encontrar um interlocutor também interessado em fazer perguntas, tal. Então, obrigado. Vamos, acho que Seja bem-vindo. E teremos. nós temos a participação especial do meu filho aqui, que é aluno do Aldo, que me pediu Pois para é, chamar o Aldo pois e é. que é maior fã do Aldo, né? Boa noite. E temos meu irmão aqui, que é relevante, mas está sempre aqui, né? Vamos lá. Também. Aldão, Vamos lá. você é formado em... Eu sou formado em letras, né, letras espanhol. Sou formado em filosofia e pedagogia, né. Eu, a minha primeira formação foi em letras. Eu me formei em 2001. E de lá para cá tenho dado aula, na verdade desde 2000, né? E tive a grata oportunidade de começar num colégio que tinha é, alunos especiais. Eu digo especiais porque eles se tornaram meus amigos, eu tenho contato com eles até hoje. Inclusive sou padrinho de casamento de um deles, né? Então eu era bem jovem, eu tive essa dádiva, né, de ter essa oportunidade e penso que comecei bem, né, a carreira, porque a minha reflexão sobre ser professor, né, de língua portuguesa, especificamente literatura, é porque na faculdade é um curso fácil, é um curso que você com pouco esforço, né, botando a leitura em dia, você faz o curso. Mas atuar, né, ser um professor de linguagens, compreender os fenômenos e lidar com as mudanças, né? Vamos pensar, de 2001 para cá, quanta coisa já não mudou, né? Uhum. Quanto a escola não mudou, o mundo mudou, né? O conhecimento, como a gente adquire conhecimento mudou. E, e na época, né, eu sonhava fazer filosofia, me imaginava, não via nem perspectiva de trabalho, então eu não estava na minha meta e quando surgiu a oportunidade, estudei filosofia, é um curso que mudou a minha vida no sentido de é, numa proposta de ser coerente com aquilo que você estuda e com aquilo que você se propõe a, a viver, né, como verdade, enfim, coerência. Eu diria que a filosofia mudou a minha forma de ver as coisas, algumas concepções e, enfim, né? É difícil falar da gente assim com essa perspectiva, mas porque a gente, por que eu falo que mudou? A gente tem uma ideia de que estudar é você se encontrar com o conhecimento, você ir em busca. Mas quando é o conhecimento que te toma, que fala assim, a sua vida não é assim, sua realidade não é essa, você precisa tomar decisões, né? E, e como não são fáceis as decisões
coletivas, ou melhor, explicar, né? Acho que o que sintetiza muito bem isso é minha mãe, quando dizia, ai meu filho, estou preocupado. Eu disse, não, mãe, fica despreocupada, fica tranquila que está tudo certo, né? E, e é claro, né? Tem que dar tempo ao tempo. E pedagogia foi uma necessidade acho que do meu tempo, de compreender melhor as formas de aprender, estudar as fases menores para quando chegam, né, para mim já no ensino fundamental, eu tenha mais repertório, subsídio para atuar. Legal. Então, essa. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui. Manda aí. Esses dias eu tava assistindo um vídeo sobre educação na Suécia, no começo da década dos anos 2000, eles tiraram o papel e a caneta, inseriram o digital, e 20 anos depois eles voltaram com papel e caneta, Aham. porque as crianças estão ficando mais burras do que os pais, e tem várias outras qualidades diferentes quando você faz o papel e a caneta, né? A coordenação motora e tal. Sim. E em cima disso, a literatura nunca foi, pelo menos quando eu estudei, uma matéria que a turma se interessava muito. Estudava, lia porque tinha que ler para Aham. passar de ano, para fazer o vestibular. Num momento onde cada vez mais o mundo está digital, as pessoas estão mais afastadas dos livros, principalmente os jovens. É, Qual que seria o maior desafio para aproximar os seus alunos de você? Porque eu imagino que deve ser difícil para um jovem, para você chegar para o cara e ler Camões para ele, mandar ele ler Camões, Machado de É. Assis e tal. Então, Saramago. Saramago. Então, assim, o que você acha que é o maior desafio dentro da sala de aula e qual que é o método, se você tem algum método para trazer esses alunos para perto de você? Olha, enquanto você estava elaborando, né, a pergunta, eu pensei, acho que o Jorge consegue responder melhor do que eu, né? Porque ele é meu aluno desde o sexto ano, então já são 4 anos e agora esse semestre, né, juntos. E acho que você pode falar, né, como relato, o que que você tem a O que você dizer? prefere? Os dois só? Fala aí, fala aí. Tá. O Aldo, mesmo dando gramática, produção textual, literatura, a gente nunca enxergou o Aldo como esse, na minha sala mesmo, como professor daquela matéria. Ele foi capaz de passar ela pra gente, a gente aprender de qualquer uma das 6 matérias, mas nunca foi essa marca que ele deixou dele mesmo, ou até mesmo da aula dele. Que ele sempre foi aquele professor que provocou uma reflexão e, tipo assim, ele fazia ser legal. Muitos momentos de debate, de provocar mesmo, histórias. Esses dias eu vi uma aluna do nono ano falando que ele contou algumas histórias. As histórias a gente lembra até hoje, sabe assim? Ele arruma maneiras da literatura levar a gente de uma maneira que a gente nem nota, sabe assim? Quando a gente vê, a gente tá caminhando perto de ler livro. Teve o último livro que a gente leu, cara, antes, a gente tem uma roda de conversa antes do livro, foi o livro mais difícil que eu li na minha vida. José Saramago, A Caverna. Eu lembro da gente fazendo uma roda de conversa, ele contando um pouquinho, e era o livro mais interessante do mundo, entendeu? Ele falava como ia causar tanta reflexão. Eu acho de verdade que ele conseguiu causar mais do que o livro. Porque ele consegue ter esse método de trazer A vontade de ler. espetacular, assim. E ele traz de uma maneira que te dá a moral e te provoca a reflexão de uma maneira leve, simplificada, transmitindo algumas ideias. Entendi. Agradeço a ajuda. Que puta feedback, né? Bastante. Mas assim, agora vendo para o lado interno, né, da preparação da aula, eu me coloco no lugar do aluno. Certo. Eu me coloco. Eu não queria, eu quero dar a aula que eu gostaria de ter. Então, se eu imaginar que eu tô chato, que eu não tô sendo, eu falo assim, eu não queria ter essa aula, por que que eu vou dar? Né? Eu não queria ser, eu não queria oferecer, ter que alguém me desse uma aula, enfim, né, Maçante. maçante. Então eu não vou fazer isso. Então, mas tem coisa que não tem jeito.
né? Ler o livro, se debruçar num problema, num conceito, não tem jeito. Mas pelo que eu entendi do Jorge falando, é que é o seguinte: se eu falar assim, olha, vocês têm que ler esse livro aqui, cara, esse livro é meio sacal, mas vocês vão ter que ler para o vestibular e tal, você já pega aquilo lá com um olhar negativo. Com ranço. Então, se você consegue levar ele a querer participar daquilo que você está querendo passar com aquilo, a pessoa se interessa. E o que o João falou, se não me engano, os livros têm vendido muito mais do que antigamente. Sim. Tá? Estão vendendo mais livros do que esperavam e tal. A Amazon, inclusive, começou como uma empresa para vender livros. E falaram para as pessoas estão lendo cada vez menos, e não foi o caso. Então, voltando a tudo isso, uma das coisas que eu vi tem um garoto que gravou um TED Talk, e ele tem 14 anos, sei lá, e decidiu hack school. Já ouviu falar disso? Não. É tirar os filhos da escola. Certo. Que a educação está só numa direção e tal. E ele falou o seguinte, que na escola chega o professor e fala assim, olha, vamos fazer uma redação sobre árvore. Tem gente que adora árvore e vai fazer uma redação. Tem gente que não tem a mínima vontade de escrever sobre árvore. Se você pede para as crianças escreverem uma redação sobre algo que elas mais gostam, ela vai 5 páginas. Sem dúvidas. Né? Sim. Então, o caso todo é que hoje eu acho que nós estamos expandindo esse tipo de educação diferente, o que antes era problemático por uma revolução industrial. Mas eu diria assim, tá, odeio falar sobre árvore. Eu incentivo, escreva. Eu odeio falar sobre árvore. Escreva por que você odeia. Mas aí ela vai ser do interesse dela Vai ser do também. interesse- Exato. Porque Então, ela vai falar do ódio, não da árvore. Exato, e que fale. Sim, Entendeu? sim. Porque Mas ela vai se interessar. ela está treinando ali as habilidades de escrita, enfim, de Sim. argumentação. Então, esse é o segundo ponto que eu acho que é importante. É também entender qual é a expectativa que a clientela tem, né? E até não gosto muito do termo clientela, é só para ser didático, mas para a pessoa que está lá Uhum. naquele momento, porque hoje está legal, amanhã pode estar azedo, amanhã de outro jeito. Então, ter esses momentos, eu acho que a gente, quando dá um passo para trás, você ganha uma força coletiva para dar 2, 3 para frente. Então, tem aula mesmo que eu falo, hoje esquece, vamos ficar aqui, vamos conversar. E eu sei que eu não estou perdendo aula. Eu estou ganhando. Sim. Porque na aula seguinte, Não, e eles se abrem na conversa, você pode passar o conhecimento que você quiser. e aí aí você está com a turma na mão. E eu não acho que isso é coisa de dom, é uma coisa assim, ó, você consegue. Não, isso é para todo mundo. Ter atenção, escutar, tentar se planejar, estudar, enfim, se formar. E diante das situações, porque assim, é uma conversa, você não sabe onde ela vai terminar. Né? Eu Uhum. tenho minha ideia, eu tenho meu roteiro, mas não sei o que vai acontecer. Então, quando você pega uma garotada crítica, qualificada na argumentação, também te força a buscar mais, Uhum. a correr mais. Então, e é o que acontece, por exemplo, com os meus alunos, né, atualmente. Então, sou provocado também a tentar achar, Imagina. a melhorar Uhum. e espero que isso aconteça, porque também, se eu ficar sentindo que eu estou sobrando, eu sei que eu estou perdendo a conexão. Pelo menos é o que me parece, né? Hora do merchan, conte aí dos seus livros aí. Então, aproveitando o gancho, né, sobre a tecnologia, o que acontece hoje em dia, tá fácil publicar um livro, né? Sim. Eu quando comecei a pensar em escrever e tal, e publicar, achava uma coisa muito distante. E percebi que havia condições de fazer eu mesmo um livro, né? Porque a parte criativa de escrever, você faz. Uhum. Né? Mas fazer com editora, fazer com pagar arte, pagar isso, aquilo, ou ter dentro de um contrato, hoje é muito mais fácil. E só que eu escolhi ser um escritor independente, né? Tá. E o que é isso, né? Esse livro aqui, com Qual foi exceção, o primeiro? esse aqui foi o primeiro, Não encoraje teu pobre. Coração.
tem Coração. Teu pobre coração. uma provocaçãozinha aqui, né? Uhum. Qual que é a ideia desse livro? Mostra ali para a câmera. Opa, qual que é a ideia desse Isso. livro aqui? Foi, a pandemia, né? Eu tive um amigo da minha idade que morreu bem no comecinho da pandemia. E aquilo, pensei, caramba, né? Se eu morrer Foi tipo amanhã, Memórias Póstumas. Eu não escrevi um não livro, escrevi não tive um nada. filho, não pus uma árvore, eu tenho que escrever. Não, e pior que não é nem isso. Sim. Tinha um monte de coisa escrita, Uhum. mas tudo guardado, tudo Sim. sem Só menor, organizar as ideias sem ali. menor importância, não dava importância. E eu falei, não, eu preciso fazer isso acontecer. E tanto é que até os colegas falam, nossa, é um livro grande, porque tinha muita coisa. Uhum. E eu falei assim, eu vou fazer meu primeiro livro. E ele é de poesia. E de poesia, é de poesia. Tá. A poesia tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que ela é como um pensamento. Você tem né, ela acontece e você produz, né? Então, Então não tem aquele prazo não gigantesco às vezes, de tem. produção. No máximo que acontecia, ela tá pronta quando eu reliva, dá para mudar isso aqui. E Tá. mexia, porque não tinha sido publicado, então dava para mexer. Então, a ideia de produzir o livro, eu falei assim, tá, eu vou ver como é que é esse negócio, né? O livro está pronto, tenho tudo na mão. E aí que foi minha surpresa encontrar aí, os segmentos, a burocracia toda. E por uma questão assim, acho que artística, eu me desentendi com a editora que eu estava iniciando os processos. Eu falei assim, eu acho que eu vou tentar fazer sozinho. Eu recuei, fui estudar um pouco para ver como que era, para fazer toda a parte artística e tal, e eu fiz esse livro. Então a capa fui eu que fiz, a diagramação fui eu que fiz, tudo eu corri atrás, né? Tá. E eu fiquei muito contente porque consegui, né, logo no estreia, poder participar de um evento literário, que isso é muito importante, que foi Legal. a FLIM, que acontece aqui no Parque Vicentino Aranha, em São José dos Campos, né? E participou da programação do evento e tal, e, bom, estreiei como escritor. E o segundo, O segundo foi um projeto, né? Esse daqui fosse a poesia Uma Página Branca. Eu já quis explorar um aspecto mais imagético, né? Com poemas que eles não são só textos para serem lidos, eles são textos para serem vistos e provocar a ideia se a poesia não é mais que uma página branca, quem vai colorir é você. Tua leitura, é teu Legal. olhar, tua perspectiva, né? E você que desenhou também, tudo. toda a arte foi minha, Tá. né? Só que essa aqui eu já fiz, né? Usando a tecnologia, Uhum. pegando os templates, Ah, tá. né? Peguei, e eu comecei, aqui tem uma curiosidade, eu peguei um template de essas casas que vendem gás, botijão de gás, e eu achei, falei, vou transformar esse anúncio num poema. E eu gostei do resultado. E aí eu pensei se todos esses templates pudessem ser um poema, e aí meio que nasceu a ideia desse livro. E a única coisa que eu fiz foi tirar cor, porque eu acho que a parte do leitor é importante, né? Ele ter. Você sabe que antes de você apresentar o livro que você lançou agora, né, e falar um pouco sobre ele, tem uma frase que diz assim: qualquer um pode pintar um quadro, mas só um gênio é capaz de vendê-lo. Como que você consegue lidar sozinho, sem as editoras, para comercializar esse trabalho? Acho que a minha melhor resposta é porque é uma cachaça. É? É uma cachaça, porque tem um quê do prazer de fazer a literatura e encontrar um leitor, né? Eu descobri que sei lá, o grande barato é encontrar um leitor e seu leitor
te revelar coisas que você não imaginava que estavam Que ele presentes no sentiu texto. ali. É. Ah, Então, é claro que tem um aspecto comercial que eu penso assim, eu quero vender meus livros, mas eu quero vender para encontrar um leitor. não para ter mais um na prateleira. Não, exatamente. Tipo você que só conta, parece. Uhum. Se eu tiver que pensar um livro, assim, para me sustentar, né? Enfim, eu espero que se isso acontecer, porque é mérito do Que livro, valeu, que porque mereceu. ele Uhum. nasceu para isso. Eu me encontro hoje numa condição de ser, eu sou professor, isso que me paga né, paga as contas, e encontrar um leitor. E disso gerar agradáveis conversas, né, ou duvidosas, né, porque pode ter um ponto de, né, não entendi, poxa, o que que você está falando e tal, mas é porque por gerar isso. Então, eu penso que se vender, é porque o livro merece, ele já é uma entidade própria. Uhum. Não é mais o Aldo que está vendendo, não sou eu essa figura, né? Porque não tem um marketing nisso. Então, por exemplo, Não, se eu ler um livro e eu gostei muito, eu falo para uma pessoa, e aí o livro começa a ser a entidade que faz todo o trabalho. É isso. exato, exato. Viu? Entendeu? É porque assim, né, hoje você vai numa livraria, você vai encontrar muitos livros que Muito estão, livro, que é. estão sendo vendidos e Não, não, mas tem um marketing pesado em vai ter cima, marketing né? pesado, Não, e você entra na livraria, a disposição dos livros já é quem paga mais. Aham, Né? Os exato. best-sellers lá e tal. Best-seller da onde? Aham. Né? E tem os Então, contratos com as editoras também. sim, né? Então, mas Eles já esse estão. espaço é que as editoras pagam mesmo ou dão bonificação pela venda. Então, um comercial já pronto ali. Sim, mas o que eu tô falando assim, a editora chega, ela já manda os livros lá Sim. pra livraria e você tem que correr atrás por si mesmo, né? Vamos lá, né? É um mercado. Você tem uma série de profissionais que se dedicam a fazer isso, né, a venda acontecer e tudo mais. É, eu, eu, eu acho que tá valendo. Tem seu mérito, né? O que também é um trabalho de formiguinha é mostrar assim, olha, valorize a literatura independente, né? São José dos Campos tem é, tanto de escritores, falo São José, mas Nossa, na o feira da Vale, Escola do Jorge eu já comprei um monte de livro o do povo Vale lá. tem um tanto de escritores e tem de tudo também, tá? De alta literatura a literatura de entretenimento. Não que isso, não quero entrar no É mérito bonito ver ele falar, né? né? O que seria uma alta Tipo assim, é uma literatura? literatura que tem acontece, é outra que é uma bosta. Nossa. Não, mas ele sabe falar bem. Eu não queria dizer isso. Tem de tudo, mas, enfim, Mas a arte tem de tudo, tem de tudo, independente dela. né? Inclusive a arte de atual eu não consigo enxergar. Um cara que prende uma banana com silver tape, aí o outro que joga areia no chão, eu não sei. É, E vamos lá, e o seu lançamento aí? agora esse daqui, né? A Gravidade da Poesia, já é um projeto diferente, ele é igualmente independente, você, né, não se acha esse livro nas livrarias, e ele é um livro de poesia em prosa, né? Só que aqui ele tem a arte de uma parceira, né, a artista plástica, a Letícia, e ela fez toda a arte, então todo o desenho, né, Ah, toda o miolo, toda a parte Visual. visual, todo o design foi ela que fez. E aí, como foi a história, qual é a história desse livro, né? Eu comecei a escrever pequenas reflexões. Eu queria fazer mais um livro de poesia, mas eu falei assim, eu vou fazer um pouco diferente. Não vou me preocupar com a rima e vou fazer um texto só, né? Formatei e comecei a escrever um, escrever dois, três, quatro. Falei assim, bom, agora eu vou dar um tanto que sirva para um livro e vou fazer. E aí eu fiquei com essa meta, né? Então, né, que a gente está falando da feijoada, né? Poxa, eu falei assim, agora, o que que eu vou escrever?
Ah, vou fazer feijoada hoje. Então, como que é a feijoada? Pensava naquilo e me dedicava à escrita, né? Eu não li a feijoada, né? O Jorge, disse que a mãe dele gostou muito. É mais ou menos uma feijoada do Chico Buarque? Não. Você É, conhece feijoada do Chico Eu tô Buarque? Quer que eu boiando na procure parte da por feijoada, favor, procura aí. tava aqui. Não, Se não, tem puder ler. você lê ela com sua entonação pra gente Isso, ver. com o seu core aí. Porque qual que é e possivelmente eu não estou nem lembrando aqui agora, como muitos eu não lembro, né? Como eu falo. Eu tenho um poema desse livro aqui, no, eu gosto muito dele porque Achei. me parece. Me dá só um segundo, eu quero ler esse aqui, ó. Relaxa. Que opa, o que a gente quer. Esse aqui, ó. Esse aqui é um poema que eu Então gosto leia aí muito, pra ó. gente. Queria falar do poema que eu não escrevi. Fechei os olhos, deitado na cama, disse algumas palavras sobre mim, rimei, não as anotei e com elas dormi. Nunca mais as encontrei. Ela acordou em outro sonho. Eu acho que acontece muito isso. Nossa, eu já vivi isso, uma porrada de vezes. É o Não, lado não de feminino. poema, porque eu não sei escrever poema, mas de ideia, de coisa que você pensa, fala, "Pô, podia escrever isso e aí não escreve, dorme, cara, nunca mais vou lembrar Ela daquilo. acordou em outro sonho. Ah, Uhum. mas nunca acordou. Ela sumiu de vez. Porque é um pouco isso. Então, você cria, parece que ela sai de você, você é só o artífice, né? Só o meio. E, enfim, tá Mas lá. você acha que por que poesia e a poesia está morrendo ou morreu? Ah, boa pergunta. Eu não sei avaliar de verdade sobre o quanto as pessoas leem ou o quanto elas não leem. Eu diria que, até voltando àquela coisa do professor, o professor às vezes é o primeiro a matar a literatura. Às vezes não. Boa parte é. Porque vai cair na prova. Porque você tem que estudar, você tem que. Aí a gente está matando a É literatura. obrigação. É. Eu estudei um professor, ele lançou um livro, José Rufino, se eu não estiver enganado, que o título do livro é provocador. Quem ama literatura não ensina literatura. Né? E aquilo me mexeu comigo de tal forma que eu falei assim, não, peraí, Isso é minha Deixa eu vida. eu entender. estou dando aula sou professor e não amo, o que eu estou fazendo? E aí ele vai explicar exatamente essa relação, né, com o texto. Então, vamos lá. Já tem a dificuldade, né? Saiu recentemente que, se eu não me engano, de cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. Uhum. Sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar um texto. Sim. E isso é terrível, Nossa, meus vídeos, ele não consegue interpretar um vídeo, eu né? falando. É, É uma loucura. mas imagina, você abre para as pessoas, às vezes ela está ali, está fazendo um baita de um esforço para te entender, e tem uma história, né? Ela tem uma formação, ou faltou um professor, faltou um colega para ajudar, faltou uma série de oportunidades que, enfim, fazem com que o indivíduo tenha dificuldade. E aí, vamos lá, poema já é outro troço que como é que você lida com poema, né? A primeira, até, eu vou até falar de outra coisa. Se nossa, você escreve poema, que estranho, né? Como assim? Né? Então, poema, é uma coisa, é igual uma fotografia, uma pintura. Você olhou um negócio, você achou legal, você Uhum. registrou, só que ao invés de eu usar uma máquina, um pincel, eu usei uma caneta, né? E só que isso, penso, é aquele trabalho de formiga, né? De Não, pouquinho em pouquinho. o meu ponto de vista, na verdade, é o seguinte. Quando chegou o rádio, né, as pessoas antes só liam. Era a única forma delas de ver uma história, de ver algo. E nos rádios ficou muito famosa a novela falada. Então as pessoas conseguiam entrar nesta. Depois veio a televisão, que daí já é audiovisual. Então você vê, você escuta, tem cores e tudo mais. E o que eu entendo é que, por exemplo, 99% dos livros, ou se não for 100% dos livros mais antigos, eram tudo em poesia. Aham. Eu fui ler Dante e eu falei, cara, não acredito que é poesia, porque eu não sou um fã disso. Né? A gente estudou no cursinho lá o que eu acredito foi a maior obra em todos os sentidos de poesia, que foi Camões.
Porque ele tem Sim. lá 14 sílabas, aquele negócio tudo é um negócio muito complexo, É, né? sim. E, pô, maravilha, mas não tenho saco para ler, não é para mim. Aí agora eu fiz meu aniversário, 45 anos agora em abril, e eu recebo um livro, pô, eu adorei, do Ernest Hemingway, que é O Velho e o Mar. Eu falei, cara, eu queria ler Hemingway. Putz, legal. É chato pra caceta, tipo essa de Queiroz, entendeu? Ele fica descrevendo tudo, que é para uma época Aham. que você vivia aquilo no livro. Hoje nós estamos com uma leitura mais rápida, talvez com esse negócio todo, e aquele negócio de ficar descrevendo, e a corda passou pelo braço dele, e ele puxou para trás, e ele empurrou no seu lá, não vou puxar muito, senão o peixe morre, senão estoura a corda, e eu tenho mais tanto de corda. Ele vai descrevendo tudo que me lembrasse de Queiroz, e não foi uma época, uma boa leitura para mim. Eu falei, cara, isso é muito ruim, é muito chato, mas na época era Aham. outra coisa. Tem a ver, né? Inevitavelmente. Hoje é tudo tão rápido, né? Tanto é que o fenômeno hoje das redes sociais são os shorts, É. né? Aqueles videozinhos de 6 segundos, 7, que Eu é uma faço vídeo de 1 loucura. minuto para explicar uma coisa e o povo assiste 3 segundos, 6 É, segundos. é. Mas eu acho que é porque. É ruim, meu. Não, eu acho que todo livro que eu leio, que é um romance, vamos dizer assim, ele tem disso. Então você Porque vai era uma ler. novela ali, porque tem que descrever Não, tudo. não, tô falando, pô, esses dias eu li aquele Ponto de Impacto do Dan Brown, daí o cara tá lá, e o vento catabático bate na barraca e não sei o que, e eu sinto frio. Pô, um livro bom pra caralho, ele tem esse detalhamento, acho que... Mas eu acho que esse é o ponto. É você se permitir a experiência, né? É igual um filme de terror, sei lá. Você sabe que é pra te arrepiar, E tudo. né? E você já entra nesse jogo esperando. Ou num filme de comédia, às vezes o filme nem é tão bom assim, mas como você já entra naquela expectativa, vou rir, então você acaba dando risada de qualquer coisa. Então, talvez a questão é o preparo que a gente precise para a leitura. Mexeu isso comigo, é isso mesmo. Eu vou desacelerar para eu curtir esse texto, né? Ou se eu tiver que fazer uma coisa rápida, e tem, né? A literatura tem. Bom, um livro de poesia com bastante imagem é porque bateu Eu o tenho olho esses 2 livros os lá em casa, né? esses dois. E eu não parei para ler pelo meu preconceito. Aham, E a gente conversando, eu comecei a me interessar em ler eles, certo. Ele é né? bom nisso, eu falo. Então, não. Mas aí que vem o ponto. Quando as pessoas falam daquilo que elas amam, Uhum. elas te mostram a beleza daquilo que elas enxergaram e você só não ama por não enxergar, Sim. não é? E vamos lá, né? E a nossa oportunidade de conversar é isso, é encontrar um leitor que vai me dar um feedback que vai me causar tanta alegria, tanto contentamento, quanto vendê-lo. Ou eu vou falar do igual do Velho Mar. Mas Que bosta! isso não é ruim. Não, Também falar que é uma porcaria, Uhum. opa, A gente tem que aprender a ouvir críticas, né? e qual o problema? Né? Qual o problema? Não Então, dá para assim, agradar a todos, faz então eu vou parte. ouvir, tá, porque não é para mim, né? Já não é mais meu, é do livro. Uhum. Entendeu? E às vezes você, sei lá, se a pessoa está Eu digo querendo, diferente, tá? né? Porque, na verdade, o que você mostrou aqui, que foi uma coisa que eu nunca havia pensado, é que é o quê? Se eu estou aberto ou não para o livro. Então, quando eu critico, é porque eu não estava aberto para o livro. Aham, Eu não estava pronto para viver aquele momento do Velho e do Mar. exato. Eu queria encerrar, e aí eu termino o livro, porque eu não posso deixar pela metade, mas aí as últimas páginas viram um martírio, porque eu estou querendo encerrar o processo, não viver o processo. É. Então, daqui a pouco eu vou acabar pegando as últimas 15, 20 páginas lá e reler mais aberto para viver o processo. E desejo, assim, fortemente que você tenha a experiência, Marcelo, de um dia ler um livro e não querer que ele acabe. Sim. E falar assim, nossa, tá acabando. E você sentir a dor de saber que vai acabar, porque tá tão prazerosa aquela leitura. Só que como a gente vai descobrir? Lendo. Não. Né, e se permitindo. Então, por área de interesse, nossa, a literatura tem de tudo. Então, se você, de repente, o dia que isso acontecer, você vai ver que você vai ficar bravo. Não, mas eu tive alguns livros assim, Memórias Póstumas, que eu sempre cito, foi um livro que eu adorei. E eu tinha que ir no dicionário toda hora, né? A primeira palavra que eu acho que eu fui pesquisar de um livro foi concomitante, do Machado de Assis, que eu falava, que porcaria é essa, né?
Então eu já vivi isso, e eu, inclusive, o Jorge viveu uma época minha que eu era 3, 4 livros por mês ali devorando e Ah, tal, e desesperadamente. Aí um dos escritores que eu falo que é igual o Kid Abelha, o Man at Work, o Augusto Cury, porque você leu 1, 2 livros dele, você leu todos, porque 70% do tempo ele fala dele. Como ele é fera, como ele inventou tal coisa, como ele não sei o que lá. Não consigo terminar um livro dele. O cara é muito ruim, Ruim. mas ele vende porque ele é simples, né? Tira é, na parte que ele se vangloria de tudo que ele é capaz no mundo. Mas aí eu li pra caramba, eu li pra caramba. E depois de um tempo eu parei, né? é, E por que que eu paro? Porque o cérebro está acelerado, porque eu não estou é, querendo parar, literalmente. é. E você precisa se condicionar, né? Assim como se condiciona para o esporte, para a leitura, para Mas você viu que as eu não sou artes, bom né? nisso, né? Você não tá. Ô, Aldo, Ah, você disse que você, uma vez pra mim que você lia na esteira. sim, na esteira, onde dava, Você né? podia ficar andando de bike e lendo, seria Sim, mas engraçado. aquele negócio de ficar É, mexendo vai me estressar, é. cara. Mas aí o que acontece, né? O que me estressa na academia, no caso, é o barulho Uhum. da galera, Uhum. aquela música. Então eu boto um, Um fone. um fone para abafar o barulho, né? E pra Sim. ficar de poder, porque também com música Não dá. não dá uma E esse atrapalhada. negócio de Audible, de livro Bom, escutado? olha, para mim, eu acho assim, não funciona muito não. Porque a, Você se perde, não tem, né? ainda não dá um soninho, você pode achar que porque a questão da concentração do texto e é legal porque você pega para o aluno e fala, ó, você está lendo, se de repente você percebe que seu olho está passando, mas você não está mais lendo, Absorvendo. absorvendo, Tem. para, volta, se concentra, porque não é sobre leitura, é concentração, Para mim funciona muito bem. né? O audiobook. Agora, tem muita gente que se dá bem, hein? Muito bem. Ô, Aldo, você já deu aula pra adulto também, Já, já? já. Adulto analfabeto? Sim, sim. Trabalhei na EJA e é assim, aí tem uma outra questão, né? A maturação cerebral cria barreiras que são diferentes para as idades menores, né? Então você pega uma criança, você explica uma coisa uma vez, duas, três, acha um jeito. Agora para o adulto é muito mais Difícil? exigente, muito mais difícil, né? E até os temas, né? Porque hoje também que muito educador infantiliza a questão da alfabetização, Uhum. porque o cara já é adulto, né? Então tem que Já tratar, passei dessa fase. né? Então você precisa também achar um conteúdo. É admirável o trabalho de quem educa adulto, porque não é fácil, não. Vamos falar agora sobre uma coisa que eu gosto muito. E esse martelão aí? Ah, o Fala um pouco martelo? sobre ele. Esse aqui é o martelo de Nietzsche, né? Não sei se você já ouviu falar Hum. do conceito do martelo de Nietzsche. Fale para nós. Eu gosto de dar duas explicações. A primeira é que toda caixa de ferramentas precisa de um martelo, Uhum. né? E o propósito do martelo de Nietzsche, para mim, né, é o meu filósofo preferido. É um pouco para lembrar que é um martelo destruidor de ídolos, né? O que significa isso? Ah, em alguma medida, aquilo que a gente acredita que possa ser um empecilho para o nosso desenvolvimento, para a nossa ação, e eu tenho que ter um instrumento de quebrar isso daí, né? Então, além de ter gostado do tema, né, da tatuagem de um martelo, eu procurei uma estética também, né? Porque toda hora que eu via martelo, tinha martelo de Thor, todo mundo Uhum. tatuando aquele. Eu nem lembro o nome sabe o nome do martelo Thor? Não. Bjorn. Melhor, então. É. E aí aquela coisa, eu falei assim, não, não quero isso. Mas eu uso e coloquei no braço aqui, aí é a parte da brincadeira que eu falo que é para bater na mesa e tal, fazer que é o martelo. Mas para mim ele é um lembrete, olha, há meios de você usar, de destruir ídolos, né? Todas aquelas. E que eu penso que hoje o melhor termo para ídolo para mim são as crenças limitantes, né? Aquilo que nos tira de propósito, foco e entendimento do que está ao nosso redor, né?
criança limitante de nós mesmos, a nossa criança limitante. Crença. Crença. Criançada. É de acreditar que alguma coisa você não é capaz, que você não pode, que você não tem condições. Ou até que você não precise. Qualquer coisa Você que bota te um limite, bloqueie. te bloqueia. Então, e o exercício, aí você vai para um lugar bem complexo, né? Vamos. Né? Tipo, a famosa frase do Nietzsche, né? Quando você olha para o abismo olha de volta. Então, quando você vai derrubando suas crenças limitantes, tem uma hora que ela olha de volta e vai te cobrar. E aí, talvez o martelo tem que estar na mão para continuar martelando, Porque você não né? vai quebrar e acabou. É, Ela não some, ela tá lá. ela vai estar lá. Né? Isso acontece muito com a ideia de propósito, né? Então, se você pensar, minha vida tem um propósito, tem uma coisa que não está no meu controle, não está na minha área de atuação, você pode falar assim, vai acontecer. Espera, famoso, a sua hora vai chegar, um dia, tudo vai acontecer de bom para você, né? Será? E o que você Né? acha disso? Porque, na verdade, né, eu tenho um fato interessante que eu acho que a filosofia está na moda. Há um tempo atrás eu falei com uma pessoa mais de idade, eu falei para ela que eu gostava de ler filosofia, ele falou, essas coisas de esquerdista, imbecil. Eu falei, não é sociologia, é filosofia. Ah, tá, porque eu lembro que ele xingava os sociólogos, entendeu? Então, É, a filosofia, por um tempo, ela ficou assim, só nos meandros ali, naqueles meios que leem mais é, fechados e tal. E aí começou com as redes sociais, postarem frases de filósofo, Marco Aurélio, e a galera começou a gostar do é, negócio e começou a buscar. E o estoicismo ficou em alta novamente, né? E tudo mais. E aí vem um ponto, né? Até que ponto isso que você falou assim, sua hora vai chegar e tal. E aquele negócio de você tem que fazer a sua hora. Isso no estoicismo fica meio que, tipo, você está ali em cima do muro. Você não aham. sabe qual dos dois você deve. Porque você não tem que esperar por nada, porque nada vai acontecer. E você fazer as coisas também não são 100% dos resultados, porque existem algumas coisas que estão fora das tuas mãos. Como lidar com isso? Bom, aceitando, né? É o que o Porque, Marco Aurélio falaria, né? Amor é, fati. a gente fala também, né, o amor, amor fati, né? Amor aos fatos. Esse Uhum. é o fato. Então, o que está no seu controle? O que você pode fazer? Onde está a sua chance de modificar? Se há, faça. Faça a sua parte. Se você não faz, até para lembrar, não fez porque não estava afim de fazer. No fundo, não estava afim de Sim. fazer. Talvez as pessoas tendem a culpar, né, o culpabilizar o mundo, o outro, né, o pai, culpa o vizinho, o professor, culpa alguém, Terceirização do né, erro, né? é o famoso, a culpa é minha, eu boto em quem eu O que quiser. quiser. Sim. Então, fica com a culpa aí, você que é culpado. E, mas a gente, saindo desse aspecto da culpa, olha assim, irmão, olha, eu sou assim, eu tenho esse tamanho, eu tenho essa estatura, né? Eu tenho esse peso, eu tenho essa cara, eu li esses livros, eu passei por essa porta, conheci tais coisas, esses são os fatos. Não adianta eu ficar choramingando uma coisa que eu não tenho, não possuo, né? Para conquistar, eu tenho um caminho, né? Tem uma trajetória. Uhum. Então, se eu uso é, a minha potência, né? Minha força para alcançar e alcança, né? Isso sempre dentro dos limites da ética, né? Uhum. É um mérito do indivíduo, né? É uma virtude do indivíduo. Agora, esperar é que eu acho que a gente vive num tempo em que a gente tem muitos encaixes. A gente acha que tem que se encaixar em muita coisa. A gente fica procurando locais para a gente se encaixar. Aqui, né, desse lugar não fui bem aceito, então eu vou para o outro. Né? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? Tá todo mundo desejando a mesma coisa, mas não me encaixei aqui, vou no outro. E
me parece que é uma busca que não tem fim. A busca de ego, né? Tá É, todo mundo com e ego aí, caído. esse é o ponto. É. Porque você não está em busca, de repente, de um autoconhecimento, de um entendimento de si. Você está querendo só Eu se sou do encaixar, desencaixe. né? Minha busca é desencaixe. E é o mais difícil. Mas é porque eu não quero fazer parte, não quero me encaixar. As pessoas falam assim, nossa, você devia conhecer tal pessoa, seria legal. Eu falei, mas não quero. Quanto mais gente, é mais que eu tenho que lidar, não tenho saco. Fala aí que você deu uma puxada. Não, é porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Só que cada vez mais as pessoas estão esperando alguma coisa acontecer. Então, quando você estava falando, eu fiquei refletindo sobre algumas fases difíceis que eu tive da minha vida. Certo. E a maioria delas eu estava esperando alguma coisa acontecer. E enquanto eu esperava, as coisas iam ficando mais difíceis ainda. E daí, quando você começa a parar para pensar, eu sempre tinha alguma coisa que eu poderia fazer. Então, assim, e essa é a parte mais difícil, porque daí você olha e fala assim, eu podia ter feito alguma coisa a mais, Exato. e eu não fiz. E a gente tá sempre, não, mas que a gente fala, mas eu tô esperando isso, eu tô esperando aquilo, mas e o que eu vou fazer? Aham. Então, até esses dias eu vi um Reels lá do Jeff Bezos falando que o estresse vem da não ação. Você tem alguma coisa que você não faz, aquilo vai te consumindo. Vai. E as pessoas hoje fazem cada vez menos, porque estão esperando muitas coisas virem e estão ficando mais estressadas e tal. E aí você fazendo cada vez menos ainda, até que você chega numa depressão e tal. Aham. Acho que a gente sempre tem alguma coisa pra Não fazer. tomar uma decisão é pior do que você tomar uma decisão Decisão e errada. errar e Exatamente. tudo mais, né? Então, esse calor de fazer, de tentar, né, eu diria que é saudável, né? Agora, tem aí os parâmetros, né? Acho que o mundo tem os parâmetros para a gente também não se arrebentar, né? Você pode olhar pro lado e falar assim, ó, o cara foi até ali Deu e errado. deu errado. Então, deixa eu prestar atenção nisso. Não quer dizer que você não possa errar igual ou fazer o seu caminho, né? Sim. Mas em alguma medida, experimente, tente, né? Seja né? O título desse livro, Não Encoraje Teu Pobre Coração, um livro de poesia que fala de amor, mas também fala, cuidado, segura a onda, Não se joga tanto. vai devagar, toma cuidado, porque não é sobre se consumir, vou viver a vida, vou agora. Não. É um pouco de ilusão, né? A gente tem outras pessoas que estão em outros momentos e que talvez falte da nossa parte a gentileza de achar um jeito de explicar. Olha, não é bem assim, agora não, tal. Acho que o que eu estou falando parece que é muito abstrato, mas eu vejo que é muito simples isso. Quando eu falo algo para alguém que não compreende aquilo, é, porque ela não é obrigada a entender, ela não é obrigada Talvez ela vai entender isso lá na frente. na frente. Então eu preciso eu compreender se cada um tem seu tempo, né? Se vai dar match, se isso vai aglutinar, vai fazer uma coisa bacana, é do tempo. Às vezes não, às vezes só passou. E, e aí tem um aspecto que eu gosto muito de um texto do Rubem Alves, que é sobre o paisagista, né? Sobre o paisagista e a sua obra, né? Um paisagista, quando planeja o jardim, ele não vê pronto. Não sei que ele volte lá 6 meses, um ano depois, né? No caso, vamos pensar 100 anos depois, né? Vamos lá aqui o Buller Marx no Parque da Cidade. Uhum. Aquelas, Aquelas né, palmeiras. imperiais, aquelas árvores, aquelas copas. Ele podia ter imaginado. Então, pensando como professor, como um poeta, o que a gente entrega, às vezes não está pronto. O leitor vai se construindo, né? Ele vai se formando, a criança vai se formando, se construindo. Por exemplo, o Jorge, meu aluno, mas ele tem toda a trajetória dele, toda a vida dele, todo um futuro que possivelmente eu não vou ver.
Sim. E deixa eu fazer uma outra questão disso que você está falando. Na escola, são duas perguntas, na verdade. Os livros que você vai passar para os alunos, eles já são pré-definidos É, ou São você você. define? eu que defino. Tá, mas no on demand ali, agora eu vou colocar esse, aquele e tal. Isso. Porque daí ia chegar outra assim, como que você escolhe o livro? Pô, a turma tá gostando disso, então eu vou jogar Depende esse do ou aqui. pensador. Por exemplo, a pensadora Valesca Popozuda. Se entrar em efeito, Pariu, Gordon. pega o Cala a livro boca, dela. bicho. Não, Caiu no Enem, pô. Mas caralho. não duvide que daqui, sei lá. Vamos lembrar que o Uhum. samba esteve nesse lugar. Sim. O samba De esteve marginalizado. altamente marginalizado, a música popular, o violão, já esteve nesse lugar, era quase que um crime, né? E hoje está aí, né? Faz parte da. Hoje é nobre. É nova. Mas a gente está falando, por exemplo, no Rosa, ou a gente está falando do samba diferente, né? Porque tem os dois tipos. Até hoje eu marginalizo o do carnaval, mas por Mas, opção minha. mas vamos lá. Talvez daqui uns 100, 200 anos, a gente vai estar olhando para essa letra, para essa composição, e vai estar entendendo o Brasil, numa perspectiva literária, artística, de como o Brasil é. É bonito É esse cara, né? caótico. Nossa, Mas o Brasil não é caótico. Que triste. Mas talvez ele explique melhor do que muito porque texto acadêmico. É porque rola aquela nostalgia, e assim como o quadro vende depois que a pessoa morre, que dá os preços todos, né? Tem aquele negócio da nostalgia, porque aparece algo que ele não gosta, ele fala, na minha época era muito melhor. Eu gostava Não, disso. Mas, Então, ó, quando eu era adolescente, coisa e tal, você falava de rock nacional, que bando de que lixo. lixo, porcaria. Hoje, O Renato Russo morreu, virou. poetas. É. Mas eu acho que é do tempo mesmo, né? Não, de acho que nós não entender. tínhamos idade também para entender o que ele escrevia, talvez. Porque hoje eu vejo uma letra do Renato Russo e falo, pô, legal, ele pensava nisso, naquilo. Quando eu tinha 15 anos, 14 anos, Não estava eu nessa. não estava pronto para entender. E o rock, por exemplo, você pega as letras do rock antigo, um Led Zeppelin, Era mais poéticas, né? Cara, são sensacionais Sim. as letras, só que o brasileiro era ignorante, ele não entendia o inglês. Então, para ele era o rock é o cabeludo, Não faz entende, barulho, né, até hoje. até hoje, e faz barulho e tal, então é por pura ignorância. Eu vejo diferente do funk, porque o funk é uma letra completamente imbecil. A maioria deles, o que está na Sim. moda hoje. Então, assim, eles estão pregando, e também do samba, né? Eles estão pregando, quer dizer, diferente do samba, porque o samba foi marginalizado por outros motivos, mas a letra ainda é boa. Mas olha, quer ver? Não sei se você lembra daquele filme 2012. Não. Tem uma cena lá emblemática, porque o protagonista lá, um dos. Não sei, não, o assessor lá do presidente, ele era um leitor ávido e na hora de entrar na barca ele tinha que pegar alguns livros. Em tese, o filme mostra que ninguém se preocupou com a literatura, né? Ninguém escolheu os livros para salvar. E ele tinha escolhido os livros que ele achava que era necessário salvar, e tinha um escritor lá, um desconhecido, Da Zé época. Ninguém, que era um motorista lá, que era um escritor fracassado. Né? E no final das contas, o livro desse escritor fracassado estava salvo depois de toda aquela E problemática. era um dos 10 livros era um que dos- Sobraram. e que talvez pós-Apocalipse ia ser uma obra-prima da literatura e tal. A gente não sabe o caminho Não, mas da só obra. um pós-apocalipse pro funk ser uma obra-prima, porque puta Bem, pode ser que aconteça. Mano. Nós não estaremos aqui assim como o Bruno Mas, ó, Mars, né? eu ainda vou continuar essa provocação. Olha só, eu me lembro que quando eu estava já dando uma aula, quando o bonde do Tigrão surgiu, e aquelas letras provocavam alvoroço dos professores e tal, e a criançada adorando, fervendo. Aí hoje, vamos lá, pode deixar, né, qualquer, Quer dançar, quer dançar, O o Tigrão Tigrão vai vai te te pegar, Faz ele isso, vai te né? ensinar. Qual o problema disso? Não, Não, é na hora que ele começa com Né? cerol e Eu, tal. eu vou passar o cerol na mão, vou sim. Cerol na mão, tá.
cá. Vou te dar muita pressão. Vou te dar muita pressão. Ah, tá ok. Porque a questão não é o que ele está querendo dizer, porque isso está na história da Subliminar. literatura. Está na história, tá nos primórdios. O homem querendo falar uma coisa, querendo outra. Isso é. Então, assim, estou falando de 20 anos. A gente já está relendo essa canção. O que dirá as outras? Eu não quero, Não, eu não mas tô tinha, querendo por salvar. exemplo, o Claudinho Bochecha aqui. Claudio, Não. E aquele outro, eu só quero é o Claudinho Bochecha. Esse é uma outra. Eu não sou especialista. Não, mas mas teve eu um sei. funk que era o funk Da favela, da né? favela. E tinha o funk sexual. Então tem uma Sim, grande diferença dos dois. exatamente. Entendeu? O funk isso. da favela, que seria o que eu falo de Noel Rosa lá e tal, no samba, ele tinha a poesia toda Sim. do momento, que o que não tem nada a ver com. O proibidão é diferente. O isso. funk perversão. Só que aí que A tá. gente gastar tempo com isso também dá na mesma. Só que a literatura pornográfica tá aí. O que ela é? Entendeu? É um proibidão, só que é da literatura. Como existe pro cinema, Tipo como 50 existe. tons de cinza. Eu acho que não, porque 50 tons de cinza É erótico. É erótico, exatamente. Mas se eu passasse ela na mão, vou te dar muita pressão erótica. Não é pornô Exato. explícito. Mas o pornô, aquele vem novinho, eu vou te dizer aquilo, é outra coisa. Beleza. Mas isso está em todo segmento. Você vai ver isso na pintura, na fotografia. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, que me dera ser um peixe, sabe o que é o peixe? Opa. Parente olímpido. É piroca. Sabia? É, O cara que escreveu falou isso. Deve O ser. peixe é Beleza. piroca. É. Aí que vem. E é lindo. Mas é mais e não, poético. é mais É poético. É mais poético. Você toca no casamento, entendeu? É. Tá tudo certo. Mas essa é a graça da literatura. É você conseguir achar as palavras para aquilo que não se consegue dizer, explorar, falar, criticar, sei lá. Mais uma vez agora, a minha pergunta. Por que poesia? Ah, Você sabe, porque eu não sei se eu estou pronto para ler poesia, onde cada página, entre aspas, ali, é um texto incompleto. E depois eu vou para o outro. Ele tá pedindo ajuda. Ele tá pedindo ajuda. Não, eu quero entender. Começa a ler poesia, Eu porque eu não quero tô entender. conseguindo. eu vou pedir pro Jorge ler, então, Feijoada. Lê aí, Feijoada, Jorge. E... Não é melhor você ler com a sua ênfase? Então, Não. esse é o problema. Eu dei uma lida aqui e, tipo assim, eu considerei 3 maneiras diferentes de ler. Impacta muito. Uma vez eu vi um reel seu. Deixa ele ler. Não, cara, você precisa ler. Você precisa ler. Por favor. Não, é precisamos. sério, é sério. O autor, ué. E eu gostei É o porque Chico cantando a domingo música. a gente comeu feijoada na chuva e aqui tá feijoada, coisa de domingo com chuva. Achei- é verdade. Aí você vê como que cada um recebe o texto da sua forma. Exatamente. Posso falar um negócio rapidão sobre poesia? Que eu tive um negócio com a professora de literatura na escola. Que, tipo assim, poesia tem gente que gosta muito e gente que não gosta. Eu acho que só tem que achar o seu estilo. Algumas você fica ali tentando, tipo assim, te provocam. Meu Deus, o que o cara tava pensando? Qual que era o contexto? O que tava por trás? Outras, que eu acho que é o que me interessa mais, especificamente da poesia do Aldo, é que é algo que é leve. Eu lembro, qual que é o nome do livro Laranja lá, do Bigode? Toda a poesia do Leminski. Isso, toda a poesia. Até hoje, de vez em quando eu pego, porque é um negócio, assim, muito leve, sabe, assim, não é Meu filho pesado é de leve ler. do Leminski. Não, é sério, fala pra ele. Aquele livro, pai, é tipo uma palavra Daqui a pouco ele numa fala assim, página. pai, tava lendo Schopenhauer lá, cara, que mas bobeirinha. eu diria que o Leminski é o segundo livro mais difícil. Não, é leve. Não, é que é complexo, mas tipo, a leitura, assim, tranquila, Eu é quero conhecer gostosa. seu pai, porque eu fui enganado. O cara era um gênio, não sou eu não. Mas, Vai lá. mas tem a questão da técnica. Vamos Você lá. quer ler esse ou um outro? Não, vai ler. Não, vou ler esse aqui. Tá bom. Feijoada, coisa de domingo com chuva. Para quem não sabe cozinhar, tudo é poesia. Ir ao mercado comprar bacon, calabresa, pé, rabo, costelinha, couve, feijão preto, farinha, linguiça, cachaça, limão, cerveja tubaína. É por si só diversão às custas da lida. Gente para todos os lados. Um dizendo que faz assim, outro faz assado. Um cortar assim, outro cortar quebrado. Um modo dizer que para ficar tudo bonito, só farta fulô para enfeitar a mesa. Meus ancestrais não faziam desse jeito. Aliás, nem sei como viviam as horas da barriga cheia.
Tudo picadinho, limpo e de salgado. Panela de ferro no fogo para jogar fora a banha e defumar o dia de fome. A gente fica como? Caipirinha na mão, os olhos na panela, tem arroz, farofa, tomatinho cortado com cebola e couve refogada. Só não tem você. Fome. Muito bom. É porque quando você falou de feijoada e falou do domingo com chuva, a gente comeu o domingo agora com chuva, mas eu sempre atrelo a feijoada ao sambão, a caipirinha, a cachaçinha, então... Mas Eu não, porque eu não gosto dessas porcarias. Não, mas de um jeito. você gosta, mas não pode. Não, mas aquele povo suado lá, Deus me livre. Né? Mas assim, eu acho que, ó, por exemplo, ó, esse é um poema que eu gosto de provocar. Chama Buraco. Estranho é o estado do buraco. Para ser o que é, o vazio o completa. É todo inexistência de si para ser buraco. Isto posto, nunca será preenchido. Se cheio, não é buraco. Vazio é seu propósito de ser. Alerta! Não se apaixone por um buraco. Preenchê-lo o destrói. Para amá-lo, traga uma pá. Cave mais. Ademais, jovem poeta, amar o buraco é enchê-lo de vazio. Destarte, cuidado com seus versos. Os amores redondamente esburacados. Fica a dica. Ame a pá. Ela preenche buracos. E ela também causa o buraco. Mas É ambíguo. o É que eu preencher sou é o burro, criar eu vazio, acho. cara. Não, mas é legal. Não, eu Tipo gostei. assim, os É poemas que eu que... vou ter que ler umas 6 vezes para tentar entender o negócio, porque eu não tenho essa mente assim, que eu consiga sair do como é que chama? Do Cartesiano. cartesiano, Sim, sim. Entendeu? Eu, para mim, tem um sentido, eu tenho outro. Mas é um jogo. consigo, É um Você concorda jogo. comigo? Pra mim, a poesia não é uma linha assim reta. Não. Tipo assim, Mas sei lá, não é nem uma linha, Jorge. Aham. A poesia, ela transcende a linha. Você vê, ó, Tá, mas antes, a poesia ela era escrita de forma de poesia, mas era um texto maior. então tem um problema aqui, tem um dado histórico importante. Quem sabia escrever era uma classe muito restrita, né? Sim. Muito restrita. Então, vamos lá, em língua portuguesa, tinha os trovadores, né? Antes. Né? Vamos lá para a Grécia. Os caras faziam o teatro inteiro em poesia. Tipo Odisseia, Ilíada. A Édipo Ilíada, Rei. era tudo em poesia, a forma. Mas a técnica é a mesma, tem a ver com a memorização. Tem a ver, é uma técnica de memorizar. Uhum. A poesia, a rima, se você pensar bem, os versos elas têm uma mesma medida e têm rimas. Qual é o efeito disso? Você memoriza. Nunca tinha pensado nisso. Pra teatro. Para teatro. Então você, imagina, você pega aqueles atores tal, como é que eles iam decorar? Tinha que facilitar. Tanto é que na Grécia os roteiristas, né, os escritores, eram as grandes celebridades. Não era diretor, ator, nem nada, porque qualquer um faria. Quem escrevia que era o cara. Uhum. Então, isso veio como uma tradição, Tá, né? então Homero ali escreveu a Ilíada em poesia para o teatro. Pensa. Porque era a forma dele expor, porque não tinha livro. E também uma forma de dizer, olha como você escrever de um jeito Rebuscado. todo rebuscado. Olha como, ó, Camões, né, para não ir muito longe, são mais de 16 mil versos, todos com 10 sílabas poéticas. 10 Todos. sílabas, eu falei 14, são 10 Mas são sílabas. 10 todos. E é tudo A, B, A, B, C, C, né? Todas as rimas idênticas. A, B, A, B, A, B, C, C. Caraca. Todas. Todas. Ele é o maior de todos, não é? Conta uma história, que é do povo português. Uhum. Né? É ele que dá linhas para vários aspectos da língua moderna, né? A língua portuguesa moderna. Então, é assim, tem um trabalho de engenharia da escrita. Sim, demais. Então, você de certa forma, privilegia esse tipo de estética e gera, por consequência, tradição, porque você vai ser o imitado, né? Então,
escritores posteriores vão falar, puxa, esse aqui é o livro do cara, tá? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa parecida, né? Até alguém chegar assim, ó, deu, não aguento mais, vamos fazer uma coisa diferente, e esse diferente é inovador de tal forma que revoluciona a escrita, e você vai tendo isso em escalas, né? Então, dentro da nossa literatura, é sempre uma novidade que, na verdade, retoma valores anteriores, mas já modificados, né? Renovados, até chegar ao nosso tempo. Então, a poesia hoje, do jeito que ela é até muito livre, ela tem mais cara de bate-papo, ela tem menos rigor. Tem muita Tá. gente que faz poesia sem rigor estético, tá? Isso não faz dela menos valiosa. Agora, tem os caras que se dedicam a estudar, fazer a métrica, fazer a rima, fazer a temática, né? E poesia tem que ter rima? Não, Ele leu, ele não tinha. Não, então, mas isso sempre foi um grande debate. não, não. Depende da estética, né? Ou seja, a poesia pode ser um texto pequeno, um texto rimado, ou um texto que complete tudo. Então, esse daqui é poesia em prosa. Uhum. Você vai encontrar rima? Vai. Em alguns textos, os outros não. Sim. É o que eu tava pensando aqui, ô Marcelo. Hum. Quanto mais pragmático a pessoa é, menos visão ela tem para a arte. Então, assim, a gente tem um lado mais pragmático, o cérebro funciona de uma forma mais. Cartesiana. Você, o meu pai e tal, eu já tenho menos isso, a minha Mais irmã todos. muito menos e tal. É isso. Então, se você não é assim, então você é todos. Eu não vou ler poesia. Poesia é coisa disso ou daquilo. Sim. Tem um preconceito, porque realmente não gera interesse. Porque eu gosto de ler o quê? Psicologia financeira, eu quero ler isso, eu quero ler aquilo. Isso me gera interesse. A poesia, ela é mais voltada para a arte, ela não vai te trazer conhecimento. Ela vai. Então você tem que Aí ter. você, pelo que ele me falou, ela vai me fazer questionar coisas que vão me gerar o conhecimento. É esse negócio, não vai na sua Diretamente, cabeça. proporcional. Então, o que eu vou aprender com a poesia? Só vou sentar para relaxar e Você ler vai uma aprender sobre poesia? si, sobre o mundo, sobre Vai aprender um Na monte de sua ou coisa. em todas? todas. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Todas. você vai aprender, só que a pessoa que é mais pragmática, ela não consegue, muitas vezes, enxergar que ela pode aprender com Sim. aquilo. Sim. Entendeu? Quando você vai estudar arte, o barroco, isso, aquilo, sempre retrata alguma coisa da história diferente, É. tal, que você vai adquirir conhecimento. Só que eu acho que eu nunca vi o meu pai, um cara mais pragmático que eu conheço, parar e falar assim: nossa, que quadro bonito. Então, mas isso tem um outro lado, né? Que é da descoberta. Não, vamos por partes aqui. Né? Eu acho o seguinte, eu, por exemplo, já vi vários quadros, falei, nossa, quadro lindo. O que eu não entendo é aqueles quadros que não dizem nada e que tem um texto embaixo para escrever. A bola amarela. Não, Sabe? Tipo, eu não eu entendo. entendo essa arte Mas, pô, no contemporânea. Louvre foi tudo maravilhoso. Você vê lá, pô, aquilo lá era uma máquina fotográfica da época. Quantos quadros você comprou para pôr na sua casa? Ah, mas na minha casa não cabe É a arte que eu esposa, é gosto. esposa. Então, porque... Não, a arte que eu gosto não É cabe na porque, minha pô, casa. você vem falar pra mim que você entrou no Louvre e viu vários quadros bonitos? Caralho, quem que não vê lá? Não. Onde estão os quadros mais O que eu tô bonitos do dizendo- mundo, entendeu? Aí é fácil de ver O que eu um estou quadro dizendo, bonito. até no Museu daqui do Brasil também é muito bom. Eu consigo ver a arte do cara que pinta bem, olhar um Van Gogh lá e olhar os traços dele, beleza. O que eu não entendo é dessa nova arte que não replica nada. Ela, Marcelo, não é ela é disso meme. que eu tava Ela é falando. meme. Essa nova arte de banana com fita na parede é meme. Tá, mas que Não seja. é E aí, ó. real, assim. Cara, Mas são os novos 50 tempos. milhões daquela porra lá. E Mas, comeu a banana. enfim, né? Talvez, sei lá. Não sei quanto que ele Estamos gastaria caminhando com a- para o fim? Essa visão das pessoas é para o fim? Não, eu acho que a gente está se reprogramando de uma maneira que a gente não está natural. A gente não está natural. A gente não está conseguindo ter tempo de curtir as pessoas, porque a gente
tem o ego, tem um egoísmo nesse processo de ouvir uma história, ouvir uma lamentação. Você só diz, pô, que saco, não estou aguentando. Mas isso tá ao nosso redor. Só que é o que eu acho. É, a gente não precisa salvar o mundo. Não tem nem condições de fazer isso. Mas nas oportunidades que elas que vão aparecendo para a gente, de tentar cuidar das pessoas, cuidar de si também, né? Não enxergar a coisa do jeito que ela é. Tentar enxergar como uma pessoa, como um artista, como uma pessoa especial. Eu vou enxergar diferente. O que que eu não estou vendo aqui? Fatalmente a gente vai descobrir alguma coisa. Então, às vezes, a gente empaca numa coisa e se pergunte: o que que eu não estou vendo? O que que eu não estou sendo capaz de conseguir enxergar? Talvez a própria pergunta já te meio que encaminhe. Então, é, disputar hoje espaço com as mídias, com os distratores, é desleal, mas ela tá aí. Uhum. Eu não vou cruzar o braço e falar, não dá, eu vou. Não, eu vou fazer poesia, eu vou vender minha arte na praia, Uhum. né? Eu vou conversar com as pessoas no podcast, eu vou conversar na escola onde eu trabalho, eu vou conversar em casa com a família, com os amigos, numa mesa de bar, né? Se passar Você leu Sapiens? li Sapiens. Esse livro, para mim, ele foi revolucionante, assim, na minha forma de pensar. E hoje a gente não vive mais nosso micro-universo. Parece que a gente está vivendo com o mundo inteiro, mas só próximo do nosso micro-universo. E isso para mim é fazer a diferença. Se você faz a diferença no seu micro-universo, naquele seu mundo, você está fazendo uma grande diferença. Aham. Né, a asa da borboleta, lá do efeito Sim. borboleta. Então, você pega um Uber, o cara tá querendo puxar conversa, às vezes o interesse dele é ser melhor pontuado. Uhum. Mas, através da conversa, você pode, um bate-papo super leve, despretensioso, dar um start na vida, fazer o cara enxergar algo que nunca Uhum. enxergou. E ele faz o mesmo com você, se você se permitir. Sim. Né? Isso em várias partes da vida e tudo mais. E eu acho que tudo isso graças à poesia. Ela que te faz querer saber mais dessas coisas não ditas, dessas coisas Subjetivo. subjetivas e que são encantadoras, né? São mágicas, estão aí em todos Você os tem lugares. filhos, Né? ó? Não tenho filhos. Eles É crescem. casado? Uhum. Sou casado. Tenho 23. É uma piadinha pronta, né? Mas E o que você diz sobre a educação de filhos? ah, Você não tem os seus, mas teve vários de outros, eu vou, né? eu vou falar que eu penso muito nisso, é, por não ter filho, mas como ser filho para meus pais, né? Como ser filho para meus pais. Eu tenho uma história que quando eu estava no velório da minha avó, eu era muito criança, e eu vi muita gente chorar. Foi a primeira vez que eu percebi que aquilo era um velório e tal. E eu não vi meu pai chorar. E aí eu lembro de ter perguntado para ele: pai, por que que você não tá chorando? Tá todo mundo chorando. Aí ele falou assim: eu fui um bom filho para minha mãe. Eu nunca esqueci isso. E aí eu falei: não, bacana. E a vida vai, né? A gente vai Uhum. crescendo, vai adolescendo, vai brigando, vai entrando em conflitos tal. E hoje eu vejo como filho, que filho que eu quero ser pro meu pai. Você quer Que, chorar ou não no velório? né, exato. Eu não quero chorar no velório dele, nem dela, da minha mãe, mas eu quero ter uma vida, né, de filho, em que eu consiga, por exemplo, ele não pode tomar uma cervejinha a mais, mas ele gosta. E aí eu fico naquela, será que eu tomo uma cerveja com ele para ter um momento de tomar uma cerveja com meu pai? Ou eu vou brigar com ele porque ele não pode, porque ele tem que tomar remédio, porque tem diabetes, Uhum. né? Como achar o ponto? Então, eu penso que se educar, talvez fazendo isso comigo, né, na condição de filho,
porque eu sou professor, Sim, você tem vários filhos aí durante né? o curso. Eu só tenho a melhor parte deles, Uhum. porque eles só ficam no período do trabalho, Uhum. né? Depois eu entrego. Você ainda recebe, você não está pagando. Ainda recebo, exato. Então, por isso, de não só de achar coerência nas coisas, né? Entre o que se fala, o que se vive, né? O que se pretende, o que se sonha. Não é fácil, não é uma coisa. E ao mesmo tempo, um ato de fé. Porque quando você educa, você diz o que você entrega e tem fé de que aquilo vai O surgir Jorge já te efeitos. falou qual é a minha visão de filho ou não? Não Qual me que é a recordo. Quer que eu fale, tipo, das cotas? Jogar na Mega Sena, né? Tá, ele acha que criação de filho é jogar na Mega Sena e o tempo inteiro está comprando números. Em sentido, a Mega Sena tem sorte e é o principal, mas quanto mais números você compra, assim, mais chance você tem de ganhar. Certo. Aí os números seriam, tipo, colocar na melhor escola possível, dar a melhor educação, tentar passar os melhores valores. Ele acredita que os 3 pilares sejam Deus, esporte e educação. Então, sabe assim, aí vai comprando número o tempo inteiro e ele não tem a garantia de que eu vou Tipo, ser você falou de feliz, fé. de que eu vou ser próspero, de que eu vou... Eu, assim, acho que a gente precisa falar as coisas. Tem vontade de falar, fala. Fala. Uhum. Principalmente quando é coisa boa. Às vezes a gente fala, não vou falar, vai ficar piegas. Não, não vai nada de piegas. Fala. Porque a gente não sabe quantas vezes vai ter a chance de falar, Sim. né? E também se tem dificuldade de falar, escreva poesia, né? E me diz, você Ache um toma jeito. cerveja ou você briga pela cerveja? Eu tomo uma cerveja, não brigo. Não, com seu Tá pai. bom, meu pai tomo, eu tomo. Então, eu porque tomo. você vai viver aquele Eu vou momento. ver com ele no momento. Aí eu aproveito, eu sei que minha mãe vai brigar, e eu entendo que aquilo também é um ato de carinho, né? Uhum. E que demorei para entender que aquilo era um ato de carinho. Então hoje, quando eu dou bronca na criançada, eu brigo, eu falo assim, cara, você não sabe que isso aqui é um baita de um ato de carinho e que eu tô cuidando de você. Você não vai entender, né? Às Mas vezes eu falo assim pro Jorge, filho, esquece essa porra, quando você for pai, você vai se lembrar disso, você vai entender tudo, porque não tem como te explicar isso. não tem mesmo. A gente falou esses dias lá, o amor tá no não, não é no sim. Exato. Falar assim é o me amar, eu Sim querer ele ego, feliz. Não é o amor, que é a parte mais difícil. Bem, é muito complicado, porque eu estava vendo a seriado lá de assassinos lá, e a maior parte, a mãe chumbava, o pai chumbava, dizendo que era amor. E tem um limite para isso, né? Então, O físico. Então, o problema todo é que você não sabe como a pessoa está recebendo. E aí vem o lado É, da poesia, vem o lado do é, livro. É o momento da pessoa, como ela recebe aquilo e como que aquilo vai ressignificar no cérebro dela. Mas, bem, o Jorge gosta muito de você como professor, acho todos lá. Ele foi até o elogiado lá na festa da 8ª série, não foi? Sim, ele foi. É, sim, então, foi assim. professor de gramática. Putz, eu nunca escolheria ele, independente de É do quão nome. legal ele fosse. A matéria dele era péssima. Mas eu escuto muito isso. Ah, professor, eu gosto de você, mas não gosto da sua matéria. Eu falei, não, tudo bem, agradeço o carinho, mas porque ninguém é igual a ninguém, né? Acho que esse é o começo de tudo, né? Uhum. E tá aberto para conversar, para dialogar, né? Eu gosto de conversar. Então, dar aula é uma conversa, claro, planejada, Uhum. né? Mas sempre tem um momento, né? O corredor, né? Isso aí é um baita de um. Muito. Eu sou um privilegiado, eu diria. E a turma que você dá aula deve ser uma turma interessante de dar aula, né? Exigente. Exigente. Não, ano passado eu ainda acho que era mais interessante. Era mais difícil, mas era mais interessante. Desafia você. Um monte de gente saiu da Você- escola lá, o Jorge não estava muito satisfeito. Tá bom. Mas que exige, né? É qualificado no que se espera e te força também a melhorar, né? Ficar mais- Bem, Fica mais. Um tanto assim. qual a definição de felicidade? Felicidade, boa pergunta. Eu diria. é, eu gosto dessa resposta. Ler poesia. Se ele não fosse professor, ele era comerciante. Não, mas eu acho que assim, a felicidade é você estar com as pessoas
genuinamente se relacionando, né? Tendo momentos que você fala assim, puxa, aquilo foi legal, foi bacana, né? Não é todo mundo que é assim, Já viu a definição do Clóvis de Barros? do Clóvis de Barros, pamonha. Não, não. Não é a pamonha? Não, cara, a felicidade dele eu acho que foi assim, a mais forte que eu já vi na minha vida. Ele falou assim: se você está aqui neste momento e não quer que este momento acabe, admite que você está feliz. Aham. Mas isso é sobre morrer, o que era a vida. Não, não é não. Ele fala sobre felicidade. Que felicidade em si não existe, você tem momentos. E se esse momento é um momento que você não quer que acabe, é porque você está feliz. Você está assim, putz, eu não vejo a hora de acabar, e você não está feliz Aham. naquilo ali. Sim. Entende? Então, é aquele pequeno momento que você gostaria que não acabasse. E como a E você gente. vive isso lendo poesia. Mas a gente tem também essa coisa das rotinas, dos horários Sim, e tal. Então, aí volta ao Morfate. Aproveita, se entrega sim. para ele. Aqui agora, é que nem eu falo assim, eu estou aqui com vocês. Daqui 40 minutos eu vou embora, eu vou estar com a minha mulher, eu vou estar com a minha família, mas eu vou estar com ela, eu não vou estar pensando em vocês. Então, Assim eu espero. exato, porque esse é o espírito da coisa, né? Sim, Você está sim. no momento, né? Eu tô dirigindo, então, sei lá, eu boto uma música, eu vou botar uma música que eu gosto. Eu estou tentando aprender isso, sabia? É, É estar no trânsito, tá feliz. Tudo bem, tem trânsito, eu não tenho o que fazer. E eu sou um cara que fica estressado com tudo. E eu não consigo ser feliz em praticamente nada. Entendeu? Eu vou sair para jantar. Se um cara já me fecha, já que bom. ferrou o jantar Aham. inteiro. Então eu tenho que aprender a estar feliz em todos os É. momentos. Talvez mudar os óculos, É. mudar a forma de enxergar, né? Aquela história do meio copo, tentar enxergar as coisas de outro jeito, sem ser também poliana, né? De ficar achando que tá tudo Uhum. maravilhoso, mas mudar os óculos, a gente muda o que dá, a gente aceita o que a gente não consegue mudar, Isso. né? Mais estoico. Bem, Aldão, muito obrigado. Você Opa! gostaria de falar alguma coisa aí para a galera? Eu gostaria sim, se alguém tiver interesse na minha poesia, na minha literatura, acho que entrar em contato, mandar mensagem e a Não, gente vamos fazer o faz. seguinte: você vai fazer um post lá, né, um story, e me marcar para ver onde Beleza, compra e tal, e eu vou compartilhar lá para a maravilha, galera ver, né? E de perfeito. tempos em tempos a gente vai fazendo isso, porque vamos espalhar o amor, espalhar o Sim, bem, né? é, Coisas boas. Eu acho que falta isso no mundo. exatamente. Para de xingar os outros, então. Não, mas Deixa você você acabou de falar usufruir. quando você xinga por amor. Tentando resolver. Você sabe que tem um caso aqui na minha empresa que um dia eu cheguei, aí uma colaboradora, que a minha galera aqui tem gente comigo há 19 anos, Certo. fica há muito tempo. E ela falou assim: chefe, tá tudo bem? Eu falei: tá, por quê, meu? Você não chamou de idiota nenhuma vez, você tá estranho. Então, eu falo que o importante não é o que você fala, o tom de voz vale mais. É, Se eu chegar e falar assim, pô, seu idiota, sério, é uma coisa. Você fala assim, meu, deixa de ser idiota, não é a mesma coisa. é, mas é convivência, né? É o quilo de sal, né? Isso. Que você vai. É um tempo que você vai convivendo, vai aprendendo, né? Mas legal. Gostei da, Muito da bom, nossa muito conversa. obrigado, Foi viu? um prazer Foi um te conhecer. prazer, pô, um prazer imenso. Bem, é isso e vamos para o próximo, né? Aldão, obrigado por ter vindo aqui com a Valeu. gente. Agora eu entendo um pouco mais do porquê o Jorge gosta tanto, tá? Legal, O Jorge Eu bacana. espero, também. O Jorge Valeu, veio aqui só para obrigado. incomodar. Você quer falar alguma coisa, filho? Não, agora não. Não tem nada pra falar, Não, tá de bom. verdade. Muito obrigado a todos vocês que assistiram mais um Pod Paz e que Deus abençoe a todos vocês. E se por algum acaso algum assunto aqui feriu você, ou você não se sentiu bem que a gente falou, eu espero que você melhore para que eu não tenha que ferir novamente, tá bom? Paz!